Pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro Bernardi, sou professor de licitações e contratos há muitos anos. Sou também auditor do Tribunal de Contas da União desde 2001. E hoje você que está aqui nessa aula conosco vai, aprender, ou relembrar algumas coisas relacionadas ao registro de preços, que é um procedimento administrativo por meio do qual a administração pública, intencionando comprar bens, serviços ou contratar obras, ou até mesmo locações, faz um processo de seleção, uma licitação ou até mesmo uma dispensa ou uma inexigibilidade para a escolha de uma empresa, de um fornecedor para atender essa demanda aí. Esses registros de preço, eles ganharam destaque por conta de várias notícias que a gente tem acompanhado na mídia, em função de um assunto que é meio que demonizado, que são as adesões, as caronas às atas de registro de preços, né? Que é o assunto, inclusive, do nosso conteúdo de hoje, dessa breve discussão aqui dessa aula, que são as caronas, as adesões a atas de registro de preço, né? Bom, primeiro de tudo, você que tem interesse depois em trabalhar conosco numa capacitação mais aprofundada, envolvendo não só esse assunto, mas licitações, contratos, estudo técnico preliminar, termo de referência, enfim, o que diz respeito à aplicação da lei de licitações e, sobretudo, na jurisprudência do TCU, que é onde eu trabalho, é só entrar em contato aqui conosco por meio desse botão que você vê abaixo do vídeo, para solicitar a proposta aqui do Instituto Brasil Planeja, nosso parceiro preferencial, ok? Mas voltando a essa história dos registros de preço. Você deve saber, né, como cidadão, que a administração pública, para contratar alguma coisa de alguém, em geral, tem que realizar uma licitação, que é um processo administrativo, né, de escolha de uma empresa para atender uma necessidade de um órgão ou de uma entidade. Só que essas licitações, elas acabavam se repetindo muito, né? Era muita licitação, às vezes, para a mesma coisa. Então, houve já há algum tempo, há muitos anos, a ideia de se fazer uma licitação para a escolha de um vencedor e, a partir daí, registrar o preço desse fornecedor e todas as vezes que a demanda, por um período de tempo, se repetisse, esse mesmo fornecedor atenderia a administração. Eis aí a ideia central dos registros de preço, que na esfera federal são regulamentados pelo decreto 11.462. A ideia é muito boa, só que como tudo na vida, o ser humano vai mexendo, e aquilo que era interessantíssimo, que era ideal, vai ganhando novos contornos jurídicos. E aí, queridos, sequenciando a nossa abordagem, vale destacar o que são os caronas, aqui embaixo representados por essa figurinha, né? O carona, a instituição pública caroneira, aquela que faz uma adesão intempestiva à participação no certame, na licitação, é alguém que não promoveu a licitação. É alguém que usa de uma licitação feita por um órgão que a gente chama de gerenciador, e às vezes, contando com a participação de outros órgãos, que são os órgãos participantes. Então nós temos os órgãos gerenciadores, o gerenciador e os órgãos participantes, os participantes, e nós temos os caroneiros, que são os órgãos não participantes. Explicando, imagina que 4 prefeituras de uma região tenham que fazer licitação para um objeto. Uma dessas prefeituras diz, olha, vou fazer uma licitação para registrar preço. Tem todo um caminho procedimental para isso, não é tão simples assim. Aí essa prefeitura colhe das outras prefeituras essa intenção de participar da licitação como órgão participante. Então uma prefeitura toma a frente e outras 2, por exemplo, dizem que tem interesse nisso. Uma 4ª prefeitura, por alguma razão que não cabe aqui ficar examinando ainda, nos nossos cursos sim, fica lá aguardando a licitação realizada, o resultado proclamado, a empresa escolhida. Depois de tudo isso, essa prefeitura pede carona
e vai contratar o fornecedor que foi escolhido por essas outras 3 prefeituras. Pode parecer ruim, mas não é, na minha opinião. Não é. Né? A carona pode ser algo bom, quando bem planejada e para atender uma eventualidade, uma demanda, né, ali episódica, esporádica, imediata. A carona é uma solução muito interessante. Porque fazer licitação leva um tempo e tem um custo, que a licitação, melhor, que a literatura chama de custo de transação lá na economia. Né? O órgão que faz a licitação, ele gasta dinheiro para realizar a licitação. Então, quem pega carona não gasta essa grana, não gasta esse dinheiro pegando essa carona aí. Então, é uma coisa interessante, sim. Só que a gente tem que ter, né, algumas regras para isso. Então, o decreto 11.462, juntamente com a lei 14.133, trazem algumas regras. Eu trouxe aqui para vocês as principais. Me acompanha aí, por favor. Né? Então, para que um órgão tome carona, primeiro de tudo, tem que ter alguma justificativa para essa adesão, como, por exemplo, um provável desabastecimento, uma provável descontinuidade de serviço público. Imaginando o seguinte, a 4ª prefeitura, no meu exemplo, que eu falei para vocês, tem que dar início ao ano letivo, né? Tem que dar início às aulas. Só que a licitação para merenda escolar ainda não foi realizada. Essa prefeitura sabe que a prefeitura, né, próxima ali, perto, fez uma licitação para registro de preços para aqueles itens ali. Aí ela vai e pede carona, ótimo, para evitar a descontinuidade do serviço de educação no município. Excelente, para isso serve a carona, tá bom? Além disso, uma outra condicionante, pesquisa dos valores registrados para ver se eles ainda são compatíveis com o mercado. Então, para as adesões, tem que se ter compatibilidade com os preços de mercado. Na aula, né, no curso que você vai fazer conosco aqui pelo Brasil Planeja, pedindo, se for o caso, uma proposta para o Incompany aí na sua prefeitura, no seu órgão, na sua instituição pública, na sua empresa, às vezes privada, também vale a pena quando a empresa é grande levar um evento para dentro da empresa. Mas a gente vai dizer que justificativa de preço se faz, claro, com pesquisa junto ao mercado fornecedor, mas também se verificando os preços praticados nos outros contratos pela administração pública num período recente de tempo. Então há que se fazer comparação desses preços aí para ver se eles ainda são vantajosos para a administração. É isso que eu estou falando, tá bom? E finalmente, aí no seu conteúdo, me acompanha, há que se ter uma consulta ao órgão que gerencia, consulta ao gerenciador, aqui, ao gerenciador, órgão, entidade que faz gerenciamento e também junto ao fornecedor que deveria ser consultado primeiro, né? Por quê? Porque a empresa, né, pode não ter mais estoque para atender eventuais caroneiros, que eu insisto, são órgãos que não participaram da licitação originária, né? Então é preciso primeiro perguntar para o fornecedor para ver se ele topa. Então a norma traz algumas exigências, né? Agora, o que houve na prática, a gente fala já sobre isso, foram abusos quanto a essa possibilidade de carona, né? Remontando no tempo, há muito tempo não havia limite para carona. Então havia caronas e mais caronas, a atas de preço que foram formuladas. Lembrando que o registro de preço ele gera uma ata e não um contrato. Os contratos nascem depois. A ata é como se fosse um firme compromisso da administração de que, se for contratar alguém, vai ser aquele que teve seu preço registrado numa ata. Ok, pessoal? E daí, a partir daí, com essa ata registrada, o fornecedor, em tese, vai vender para aqueles que participaram da licitação e também para aqueles que não participaram, dando origem a um outro negócio que a gente vai falar agora, que é o comércio de atas. Explico já. Antes, só voltando um pouco mais no tempo, então, por conta desses abusos, vai no seu material, a legislação criou limite. O máximo de adesão é 50% por órgão e 200% no total. Então, imaginando o seguinte, uma ata formulada de registro de preço teve a quantidade de 100 itens.
100 itens aqui, né, registrados na ata. Então, um órgão pode pegar no máximo de 50 itens, carona 1, e 50 itens, carona 2. Totalizou 100 itens, né? Perdão, ainda falta 50 itens, carona 3, 50 itens, carona 4. Então, notem, o que era 100 pode virar 300, porque ali nós temos 200% no total. Entenderam? Esse é o primeiro ponto. Só que, além disso, é perfeitamente possível que essa carona seja variável por órgãos. Explico aqui, ó. Então, órgão 1 pegou carona de 10. Órgão 2, carona de 50. E assim vai. Órgão 3, assim vai até completar no total 200%. No máximo, 200%. Sandro, onde é que nós controlamos isso? Onde é que eu posso ver esse controle como sendo, por exemplo, um cidadão? No sistema. Existem sistemas que fazem esse controle desde que, claro, o órgão gerenciador coloque os dados no sistema. Tem que estar tudo no sistema. Ok, pessoal? Volta aí para o seu material. Para medicamentos e insumos hospitalares, esses limites não existem. Isso é bem importante. Isso aqui basicamente anda junto com a Covid, mas é só para entender que tem circunstâncias específicas e a gente trabalha isso melhor no nosso evento aqui. Agora, queridos, chegando aos finalmente, né, os registros de preços, tribunais de contas para o futuro, temos o seguinte. Primeiro de tudo, esse nosso querido ministro Benjamin Zimler. De acordo com ele, o controle feito pela Corte de Contas nas contratações envolvendo atos de preço está concentrado na licitação, com menor justificativa para a escolha de modalidade, para contratações no futuro, né? Então é preciso que a gente controle melhor, não o processo, mas sim os contratos. Explicando, controlar a licitação, para mim, é relativamente fácil, né? Por quê? Porque controlar o processo licitatório é só olhar a lei, o processo, ver se está tudo certo ou não. Difícil é controlar o contrato, amigo, e sobretudo as adesões. E aí, queridos, nós temos o que a gente chama de comércio de atas, que não é a rigor uma ilegalidade, mas eu explico. O fornecedor, né, que tem seu preço registrado numa ata, muitas vezes, mas muitas mesmo, ele pega, né, aquela ata e sai oferecendo por aí pelo Brasil. Ele oferece pelo Brasil para vender mais. E esse é o ideal de uma empresa, vender mais para se manter de pé. Sem vender, a empresa não subsiste. É isso que eu estou falando. Então, a ideia é, sim, vender mais. Ok, pessoal? Agora, olhando para isso, né, essa história de vender mais, criou-se um comércio paralelo de oferecimento de atas, né? E aí vem à mente, talvez para alguns, aquela notícia que saiu no jornal dominical de noite da maior rede de televisão do país, né? Mostrar lá uma série de, qual a expressão que eu posso utilizar? Negociações envolvendo, né, pessoas e atas e o pagamento de vantagens indevidas para que alguém promovesse adesões, compra por carona, né? O facilitador, para não dizer corruptor, ele oferecia, né, para o contratante público um percentual dos valores que seriam contratados por meio dessas atas, né? Então, uma propina, deixando bem claro, uma propina para que o tomador de decisão da administração pública tomasse aquela decisão de comprar para daqueles que tinham seus preços registrados na ata, né? Claro que isso tem de ser um pouco mais bem explicado por nós. Isso vai ser feito, claro, quando você estiver num curso com a gente aqui no Brasil Planeja. Agora, isso, né, fez com que, vai no seu material aí, ó, os tribunais de contas criassem essa nota recomendatória acerca dessas adesões, né, a necessidade de ampliar a fiscalização das adesões. As instituições que, né, promoveram essa recomendação. E a minha pergunta seria, o necessário aumento da fiscalização? E aí o Instituto Rui Barbosa, né, juntamente com a Tricom, CNPTC e a Audicom, publicaram a
uma nota recomendatória que você vai ter acesso conosco no nosso curso, com o objetivo de estimular os tribunais de contas a ampliarem os procedimentos de fiscalização às adesões às atas de preço por parte de órgãos e entidades jurisdicionados. Então, na realidade, a gente vai ver aqui que os tribunais de contas criaram uma série de procedimentos para acompanhar essas adesões, que na visão de muita gente é algo não desejável. Digo a vocês que a legislação autoriza as adesões, mas tem condicionantes para isso, tem uma larga jurisprudência do Tribunal de Contas da União também acerca dessas adesões, e tudo isso você vai conhecer aqui conosco no Brasil Planeja. E Sandro, como é que eu consigo, né, ter acesso a essas informações? Basta que você remeta um e-mail para nós aqui no Brasil Planeja, por meio do e-mail contato@brasilplaneja.com.br, para que você obtenha não só uma proposta da gente, mas também as informações necessárias de cursos em andamento, cursos abertos comigo e com outros professores. Com relação a mim, caso você queira, vai aí no seu material, nas suas anotações, e anota aí, por favor, o nosso contato lá no Instagram, @professor Sandro Bernardes. Professor Sandro Bernardes. Eu vou estar à sua disposição nesse Instagram, manda um direct pra gente, não manda áudio, por favor, mas sempre que possível vai entrar em contato, vai conversar com você e, claro, se Deus quiser, a gente acaba se vendo na nossa próxima turma. No mais, estamos por aí sempre, um grande abraço e vejo você por aqui no próximo curso do Instituto Brasil Planeja. Até lá!